Garoto, você acha que isso aí tá certo mesmo? Por que não estariam? Você tem muito a aprender ainda, cara. Aposto que todos temos. Bom, vamos do começo. Semana passada a gente fez o diagnóstico com vocês e percebeu que as principais dúvidas eram sobre congelamento, descongelamento e armazenamento dos alimentos. Então, simbora. Todo alimento possui atividade de água, pode ser muita ou pouca. Alimentos que possuem mais são mais suscetíveis a desenvolver micro-organismos. Por exemplo, frutas, verduras, esses alimentos possuem mais H2O, molécula de H2O na sua composição química em geral. E alimentos que possuem menos, por exemplo, grãos, o arroz, o feijão, a soja, desenvolvem menos essa atividade de micro-organismo por conta da atividade de água ser mais baixa. A gente não pode confundir a atividade de água com umidade. A umidade, quando você lava um alimento, quando você higieniza, quando você cozinha, aumenta, porque você está molhando. Mas a gente não está falando disso, isso não interfere na composição química do alimento, certo? Então vamos lá. Micro-organismos costumam se desenvolver quanto maior a quantidade, maior a atividade de água, o pH influencia nisso e a quantidade de enzimas que o alimento possui também. Então, por isso que há tantos e tantos anos a gente desidrata alimentos, que é um método de conservação bom, porque diminui essa atividade de água, fazendo que micro-organismos não se desenvolvam de maneira natural e abrangente. Então, além desse método, para não ficar tendo que desidratar tudo, foram desenvolvidos outros. E para você não precisar ficar fazendo todos eles, existem atividades rotineiras e cotidianas que você pode fazer para melhorar e diminuir a incidência de multiplicação de micro-organismos, correto? Então, sempre trabalhar em um ambiente limpo, sempre ter uma higiene pessoal correta, utensílios bem higienizados. Então, esse tipo de coisa já diminui a incidência de micro-organismos. Trabalhar sempre com uma água de boa procedência, certo? Isso faz com que micro-organismos presentes na água, muitas vezes, ou na sujeira de um ambiente, longe de pragas, longe de patógenos, esse tipo de coisa faz com que seu alimento dure mais e tenha uma resistência maior do que ele in natura. Então, todo cuidado é pouco quando você está dentro de uma cozinha, certo? Então, bora lá falar daquilo lá que você estava vendo. Aquilo? Exatamente, vamos começar a falar sobre descongelamento e congelamento de coisas, certo? É o seguinte, quando você chega do mercado com as suas compras, você tem uma ordem correta para poder guardá-las. É sempre bom começar dos congelados, depois dos refrigerados e por último os que não precisam desse tipo de resfriamento. Assim você evita que certos tipos de alimentos permaneçam muito tempo fora da geladeira, certo? Fora da devida temperatura. E vamos lá, se chegou, guardou suas coisas, preciso fazer um pré-preparo, deixar alguma coisa pronta, congelada, preciso preparar no almoço, vamos lá. Primeira coisa, lave muito bem suas mãos, tá? Sempre não esqueça de lavar as unhas, assim no centro das mãos, o dedão, entre os dedos, a parte de cima, e dependendo do que você for fazer, é sempre bom subir até o pulso também, não é mal. Outra coisa, não lave sua carne, certo? Não lave sua carne em hipótese alguma. Os líquidos que vêm nela protegem ela, e muitas vezes quando você joga água, você acaba contaminando por bactérias que tem na água que não deveriam entrar em contato com a carne. E cozinhe muito bem seus alimentos. Certifique-se que ele ficou tempo suficiente, que ele mudou de cor, que ele está com uma textura diferente da cru. Normalmente isso acontece quando passa dos seus 65, 70 graus, que é onde grande parte das bactérias morrem. Então você pode consumir de forma mais tranquila. E outra, não misture utensílios. Às vezes o pote que estava uma carne crua, você colocar a carne já cozida de novo para reservar em algum processo, pode contaminar. A faca que você usa, a tábua. Então de jeito nenhum misture esse tipo de alimento já cozido com os crus. E vamos lá. Depois dessas 3 dicas, sua cozinha já está um ambiente menos propício a ter esse tipo de bactéria no alimento. E agora vai ter uma cartilhazinha, se você quiser tirar um print, você pode, que são dicas para hortaliças e frutas, correto?
Já tirou? Bom, vamos lá. Então, e se você for congelar alguma coisa, é sempre bom etiquetar. Coloca o nome do que é o alimento e quando foi feito. Assim você tem um controle melhor da sua despensa refrigerada. Tá, isso tudo eu tô entendendo, mas como que eu armazeno meus alimentos? Eu coloco em saquinhos, eu uso Tupperware de casa? Qual que é o material certo? Como é que eu faço? Muito boa pergunta, garotão. Good question. É o seguinte, sempre será recomendado o uso de plásticos. Tem o polietileno, que são normalmente sacos mais maleáveis, os ziplock, são aqueles mais fininhos assim, que até o próprio saco de porcionar alimentos é uma ótima opção, serve para isso mesmo. E tem a outra que é o polipropileno, que é um plástico que costuma ser um pouco mais... Ele continua maleável, mas ele tem um pouquinho mais grosso normalmente, tipo o saco de pão. Ele é um saco de polipropileno, que a grande maioria dos potes herméticos também são desse material. A grande maioria dos potes que já vem comida são desse material. E tipo a validade, como é que eu determino? O alimento está pronto, eu quero congelar, já tenho a embalagem, mas quanto tempo ele pode ficar no freezer? Então, garotinho, é o seguinte, para poder determinar a validade de um alimento, de um produto, é feito vários testes, né? A embalagem que ele é guardado, qual foi a temperatura máxima, mínima que ele atingiu, resfriamento, qual que é a temperatura que ele vai manter por certo período de tempo, os componentes que vão, são vários fatores que em casa a gente não consegue fazer. Então, o certo seria o quê? Você olhar a validade do fabricante e usar a mesma. Caso não tenha, é sempre bom estipular um período de 1, 2, até 3 meses ali, dependendo do produto. E sempre que você for usar, né, depois se passar de um mês, olhar atenciosamente como é que ele está, se está em boas qualidades. Grande parte das coisas vão estar, mas é sempre bom prestar atenção, para principalmente ervas que são mais sensíveis. Às vezes você usa alguma coisa que já estava um pouquinho mais passada, você congela, nesse período ela pode acabar passando do que você queria. Mas caso vocês queiram olhar mais a fundo, pescados, carnes, laticínios, vários tópicos e várias coisas, entender um pouco mais sobre isso, vai ter um link na descrição de um site que você pode analisar. São textos curtos que ensinam bastante e dizem mais, e vão falar mais ou menos isso que eu estou falando agora para vocês, ok? É justo, né? Bom, então você vai me perguntar sobre o descongelamento agora. Não, eu não. Claro que tem. É o seguinte, passaram-se os 2 meses e você quer utilizar seu alimento. O que você não vai fazer? Você não vai colocar ele imerso na água e você não vai deixar fora da geladeira. Esses 2 métodos fazem com que descongele primeiro a parte externa e depois a interna, que pode ocorrer a multiplicação de micro-organismos no alimento e contamina. E na água, ainda pode ocorrer a contaminação da água no próprio alimento, se tiver um buraco na embalagem, se tiver mal vedado, alguma coisa assim. Então você coloca no seu micro-ondas, na função de descongelar, o tempo que for necessário, ou você coloca na parte inferior da geladeira. Ali mantém uma temperatura certa para que não aconteça isso, de descongelar primeiro por fora e dentro continuar congelado com multiplicação de bactérias, né, esse tipo de coisa. E lembrando que depois de descongelar o alimento tem uma validade reduzida, então não é mais aquele tempo dele fresco. Se você consumir ele ali até 3, 4 dias é o suficiente. Maravilhoso. Alguma dúvida? Olha, na verdade tenho sim. Como que eu devo armazenar minhas folhas, minhas verduras, minhas ervas frescas? Na hora que eu compro, na hora de higienizar e tal, como é que funciona isso? Boa pergunta, hein, garotão? É isso aí. É o seguinte, vamos lá. Se você quiser saber mais sobre outros tipos de hortaliças, você pode acessar o link grátis que vai ser um PDF, que é um livro que fala sobre 50 tipos de hortaliças com dicas de consumo, compra e armazenamento, certo? Mas para te sanar a sua dúvida, eu vou falar sobre o alface e o cheiro verde. O cheiro verde, quando você compra, ele vem em maço, certo? Para higienizar ele, você tira as folhinhas sujas, lava em água corrente, tira todas as impurezas maiores, né, os perigos físicos, e armazena bem, seca ele muito bem, armazena em potinho e guarda na geladeira. Caso ele esteja meio murcho, você pode cortar um pedaço do talo, deixar na água gelada por uns 3 minutos, que ele vai revitalizar, vai voltar a ficar mais verdinho, vai ficar com uma cara mais fresca e mais gostoso.
Caso você queira que dure por muito mais tempo, você pode secar ele também. Você coloca entre 2 folhas de papel toalha no micro-ondas e deixa na temperatura alta até que as folhas fiquem quebradiças. E também dá para fazer no forno, ao contrário, você deixa em temperatura baixa, mas também até as folhas ficarem quebradiças. Já o alface ele é muito mais sensível, então você tem 2 jeitos de conservar ele de maneira mais eficiente. Você pode higienizar ele antes, você tira todas as impurezas maiores, separa as folhas do talo, lava em água corrente e depois coloca na água clorificada por uns 25 minutos. É o suficiente para matar todo tipo de impureza. Depois você vai secar muito bem e colocar num pote bem vedado na geladeira, na parte que não é tão gelada. Normalmente a parte inferior dela é melhor para isso. Ou, se você não quiser guardar já pronta, você pode também deixar o alface, você só tira as impurezas maiores, pedrinhas, pedacinhos de terra. E toda vez que você for usar, você vai lá, destaca as folhas que você quer, a quantidade que você quer e higieniza do mesmo jeito. Água clorificada, água corrente, bom, acabou, secou, comeu, maravilhoso. Bom, entendido. Bom, obrigado, senhor Segurança dos Alimentos. Eu agradeço a todos por terem ficado até o final e terem participado da coleta de dados. Muito obrigado, bom dia.